Beleza. Então, recebendo aqui hoje o nosso convidado, Cláudio Andrade Filho, né, conhecido meu de muito tempo, da minha primeira formação de farmácia bioquímica, que vai conversar com a gente hoje sobre o curso de farmácia. Tá? Então, Cláudio, eu queria te agradecer pelo seu tempo aí, né, conversar com a gente. E queria te fazer umas perguntas hoje, eu queria que você ficasse bem à vontade. Se tiver que falar bem a realidade da profissão, para você ficar bem à vontade, beleza? Legal. Então, Claudinho, eu gosto de começar a conversa sempre lá do começo, né? Quando que você decidiu, assim, pelo curso de farmácia? Você tinha já alguém da sua família? Da onde você se baseou sobre isso? Tal. Elinho, começar a falar sobre a minha experiência com farmácia vem lá da época que eu estava no colegial, que eu tinha um conhecido, na verdade, na família não tinha ninguém com farmácia, que trabalhou nessa área, enfim, não tinha nenhuma referência dentro da família. Uhum, Porém, eu tinha um amigo que eu lembro que na época a gente se encontrava aos finais de semana, e ele falava que estava fazendo um curso de técnico de farmácia, né? E aham. eu conversava com ele, eu falava: "Mas como que é? Legal, o que que você acha?" Porque farmácia na minha vida eu só entrava para comprar medicamentos, ser medicado e saía. Nunca imaginei trabalhar com isso, para ser sincero. Ia lá na farmácia, pesava Exatamente, né. Tomava uma injeção quando estava gripado e ia e ia embora. embora, né. E esse amigo meu, ele falava: "Nossa, eu tô gostando demais e tal". Na época ele até tinha arrumado um trabalho pelo curso que ele tinha feito na Unimed, na farmácia da Unimed. E eu Legal. lembro que ele falava super bem, e aí começou a me acender uma luzinha. Eu falava: "Nossa", estava no colegial, né, falava: "Será que farmácia seria um curso que eu iria gostar?". E acabei conversando com os meus pais na época e falei: "Ó, eu queria fazer um técnico de farmácia". Uhum. Aí a gente foi até a Tecmed, uma escola aí de Rio Preto que, na verdade, acho que nem tem mais. Acho que Passei na fechou. frente, Tem fechou, né. médico que foi vendida. Isso. E aí eu passei lá na frente com os meus pais, falei: "Vamos parar, vamos entrar, vamos perguntar como que é o curso e tal, se eu posso fazer". E na época, na verdade, eu tinha que até que esperar por causa da idade. Eu estava acho que no segundo colegial, se eu não me engano, e eles falaram: "Ó, tem que ter uma idade mínima", se eu não lembro era 17 anos. E eu falei: "Ah, mas eu queria muito e tal". Eles falaram assim: "Bom, vamos abrir uma exceção". Eu comecei a fazer, junto com o colegial, o curso técnico. Então eu estudava à noite no curso técnico, de manhã eu fazia o colegial. Foi Uhum. aonde meu primeiro contato com a farmácia, alguma coisa relacionada a isso, foi nesse curso de técnico, por causa desse amigo meu. Legal. Não. Não, e é interessante que você já teve esse interesse assim mais novo, né? Que é algo um pouco difícil que aconteça, né? Hoje a gente vê assim, a deixar passar um pouquinho, né? Às vezes até faz um cursinho e depois vai atrás, mas bem bacana. E o técnico, assim, Claudinho, o que que você estudava, assim, foi parecido com a faculdade ou as matérias eram totalmente diferentes? Na verdade, assim, no técnico, né, você já tem algumas matérias que você vai chegar a ver na faculdade, como farmacologia, a farmacotécnica também, Uhum, né, essas aulas aí que você, assim, que acho que são a base também para o trabalho principal do técnico, vamos dizer assim. Farmácia hospitalar você também via, porque é onde o técnico acaba tendo essa atuação realmente, ou numa drogaria, ou num posto de saúde, num OBS, que não deixa de ser uma drogaria, só que não vende, né, entrega aham, o medicamento, e no hospital. Então essas matérias, assim, que depois na faculdade a gente também vê de forma um pouco mais aprofundada, eu já tive esse contato também, né. legal. Acho que essa daí acho que é o que mais, assim, que dá para citar que de importante do curso técnico, né. Teve outras matérias que a gente também vê, por exemplo, primeiros socorros, algumas coisas assim que, na faculdade a gente tem também uma farmacotécnica que é o mais importante mesmo que a gente acaba vendo. Legal. E assim, o técnico em farmácia também pode trabalhar com manipulação, né? Pelo que eu lembro. Exatamente, É, exatamente. ele não pode assinar, né? É legal Sim, lembrar isso, né? Que ele não pode ser o responsável pelo local, né? sim, Nem da drogaria, nem na manipulação, nem nada. Mas ele pode atuar ali, né? Fazendo a manipulação em si, né? Na parte mais técnica, né? Do negócio, né? Porque realmente sim. é uma parte bem técnica, a parte da manipulação, em análises também, né? Uhum.
E A assim, maioria das farmácias tem o técnico, né? Porque também o farmacêutico acaba, até pelo lado financeiro, acaba ficando mais caro. Como aham, você disse, né? Muitas farmácias têm mais de um farmacêutico, porém, a maioria sim opta por ter técnicos também para produção, farmácias maiores que produzem bastante, para também ter essa redução do custo, né? é verdade, bem pensado. Isso é verdade mesmo. Não, aí legal. Aí você se formou, né? Acabou o curso técnico e já resolveu ir para a faculdade, ou você chegou a trabalhar de fato como técnico e depois saltou? No técnico, a formação do técnico obrigava a fazer um estágio também. Uhum, Então, legal. no técnico eu não cheguei a trabalhar, mas o estágio que era obrigatório para a conclusão do curso, eu cheguei a fazer numa UBS também. Então, eu tive essa experiência de trabalhar com farmacêutico numa UBS, né, acompanhar todas as rotinas, dispensava os medicamentos dos pacientes da UBS, mas Uhum, como técnico, realmente, só foi a única experiência que eu tive de trabalho, vamos dizer assim, foi um estágio. legal. Boa. Aí você se formou com seus 17 anos? São 2 anos, né? 18 anos. 2 anos, isso. Eu lembro que eu acabei junto, né, o técnico com o colegial, e Uhum, aí eu nem cheguei a trabalhar, como eu comentei anteriormente, eu já fui já pensar em fazer a faculdade. legal. E você já estava aqui em Rio Preto ou você estava em Uchoa ainda? Morava em Uchoa quando eu terminei o colegial, e aí passou já um tempinho, foi quando eu fui iniciar a faculdade que foi, assim, bem instantâneo mesmo. Eu terminei o cursinho, o colegial, tudo, depois eu já peguei e fui para fazer a faculdade. Optei por fazer faculdade em São José do Rio Preto. Aham, Na verdade, teve um tempinho aí de 6 meses que eu tinha passado na faculdade em Fernandópolis. E aí, conversando com os meus pais, falou: "Ah, mas você vai para Fernandópolis, vai ter que ficar gastando com moradia, com tudo, vai querer vir para Rio Preto". Falou: "Ah, por aham, que você não espera?" Lá em Fernandópolis era no meio do ano. "Espera já o ano que vem, você vem aqui e começa em Rio Preto. aham. E aí você fica em casa, tal, fica o custo mais barato", aí foi isso que eu optei. Então, foi rela foi só isso daí, 6 meses de diferença só, quando eu Legal. comecei a Em fazer a faculdade. Fernandópolis você também ia fazer farmácia. Farmácia também. É, valeu a pena fazer em Rio Preto mesmo, né? Pela distância. Foi algo Por mais. sim, por vários motivos, né. Sim. Não, bacana. E na faculdade, aí já é outra realidade, né? No seu caso, foram 4 anos integral, bem puxado, né? Me lembro bem porque eu também estava lá quando Hum. você fazia esse curso. E hoje é diferente, né? Hoje são 5 anos em um período, né? Ou de manhã ou de noite. Mas você se lembra assim bem das matérias que você tinha? É, algumas matérias a gente estava até olhando aqui, né, que eu achei a grade curricular, Aham, as matérias mais importantes que a gente já citou até no como do técnico, que é farmacologia, farmacotécnica, essa aham, a gente se lembra bem. É um curso que tem bastante química, né, uhum, lembro das químicas orgânicas, química inorgânica, química analítica, as bioquímicas da vida, né. E uhum, lembrando que assim, né, Linho, agora o curso de farmácia, ele não tem mais aquela situação que você podia escolher. Antigamente você fazia ou farmácia e bioquímica. Você aham, lembra dessa sim, dessa mudança que teve, né. uhum, Agora é tudo que chama de generalista. Então o farmacêutico hoje vai fazer o curso de farmácia, ele vai ter todas as matérias de clínica, aquelas matérias de, como se diz, de laboratório, né. uhum, Por quê? Porque o farmacêutico hoje que se forma nesse curso, ele pode atuar em laboratórios, não é só a farmácia, drogaria, hospital, né. Ele pode aham, atuar em vários segmentos, então tem essas questões. Acho que no nosso último ano a gente teve bastante microbiologia clínica, parasitologia clínica, imunologia clínica, Foi a parte mais de laboratório, né? De mais de análise. laboratório para te dar esse suporte para você conseguir entender, né. Uhum, É claro que assim, né, a farmácia, ela vai te dar a base, em qualquer segmento depois que você tiver, você vai ter que se especializar. Então eu uhum. lembro até que a Tássia, minha esposa, ela fez curso de pós-graduação em clínica, análises clínicas, Ah, não né, sabia. ela fez. Eu achei até que ela ia para esse rumo, assim, mas depois ela acabou mudando a direção, mas ela fez essa pós de análises clínicas. Então assim, na faculdade é bastante química que a gente tem, essas Até matérias física, né? aí, Física, física,
Isso que eu Teve tô no falando. primeiro período, né? Aham. Aquela física. Teve o primeiro período. Mas o primeiro período, inclusive, tem algumas matérias no colegial, quem estuda pelo menos, principalmente escola particular, que ele já vê algumas matérias que a gente relembrou na faculdade no primeiro período, né? Uhum. Depois que começa a aprofundar mais. Eu acho que a partir do terceiro ano, né, que começa a ficar bem mais No, aprofundado, né? no segundo ano já começa, viu, Aline? É. É, E é tava... engraçado, Claudinho, que as pessoas, a gente tem alguns alunos que têm interesse na farmácia bioquímica, e por incrível que pareça, uma das matérias que assusta é a anatomia, acredita? Anatomia? Porque nós tivemos a anatomia com corpo, né, com cadáver. Cadáver, Eu não sei, prática, né? eu não sei como que tá hoje, né? Porque tem faculdade de medicina que não tem cadáver, que usa boneco. Então, assim, Nossa, é algo que assusta, cara, você acredita? nossa, é verdade. E a Eu não anatomia, sabia, eu não sabia, eu não sabia dessa parte agora. Se até medicina tem boneco, né? então, é muito difícil uma faculdade que tem a Cadáver peça, mesmo. né, ali. Uhum. E eu acho que para esse tipo de área é algo bem diferencial, né? Que você tenha o contato ali, você consiga ver tudo que você vai estudar e relacionar ali com a parte da anatomia, né? Que faz muita diferença. É uma diferença grande. Eu lembro que tinha pessoas até que nem gostavam, né, de ir pro laboratório quando a gente ia ter aula de anatomia. Eu lembro disso. Eu lembro Ficava que assustada, né? eu lembro que tinha gente que não gostava nem da anatomia nem da parte do laboratório. Não vou falar nomes, mas tinha pessoa, tinha acho que duas alunas que quando a gente foi fazer a parte de tirar sangue, não sei se você lembra disso, Lembro. que não conseguia fazer, que chegava, É. tremia, até quase chorava, mas é algo que tem que fazer, né? É uma prática que tem que ser aprendida. Embora você depois possa optar para que ramo da farmácia você vai seguir, na graduação você vai ter que se expor a essas questões, aplicação de injetáveis, né? Uma hora Aula você tem que prática, aprender isso, né? vai ter que... Não, bacana. E durante a faculdade, Claudinho, por ser integral, né? Eu acho que hoje é até pensado nesse quesito. Você conseguiu fazer estágio ou você só conseguiu fazer os estágios obrigatórios, assim, na época? Olha, eu consegui fazer os estágios obrigatórios, só que teve um dos estágios obrigatórios que eu me lembro que eu estendi um pouquinho mais, Aham. que foi numa farmácia de manipulação. Já tinha dado a carga horária obrigatória para a gente entregar para a faculdade, e eu estava gostando e tudo mais. A dona da farmácia também gostava, falou: Cláudio, você não quer ficar mais um tempo? Fica fazendo um pouco mais de estágio aqui comigo e tal. Aí eu acabei ficando e estendendo um pouco mais. Então, o estágio que eu mais fiz na época da graduação foi em manipulação. É. E depois só aqueles da base curricular mesmo que a gente tinha, que era o hospital veterinário, né? Sim, A manipulação lá do centro também integrado da Unirp, universitário, universitário. Teve algum outro? Acho que não, né? Acho que não. A gente teve um estágiozinho, só que na verdade foi uma supervisão de saúde pública que eu acabei, acho que, fazendo de show de novo, num posto, que teve alguma coisa de saúde pública também. não, cara, não vou lembrar dessa parte, É, faz um tempinho. Só para explicar um pouco, né, para quem for assistir esse vídeo, que a faculdade que nós fizemos na época tinha o suporte, né, então eles tinham tanto para nutrição, fisioterapia e farmácia, né, eles tinham um centro ali que fazia um atendimento gratuito para as pessoas. Então, no caso da farmácia bioquímica, a gente trabalhou na parte de análise e na parte da manipulação. Então, a gente fazia manipulação de algumas coisas básicas, de creme, pomada, gel. pomada, gel, protetor solar, que eu lembro bem que Uhum, saia bastante. A gente trabalhou na parte de um hospital veterinário, que também é um dos maiores da América Latina, aqui na região uhum. de Rio Preto. E o que mais que tinha lá naquela. Acho que era No só essa centro. parte, né? Era só essa parte, né? Era a parte Educação física, que o pessoal também de educação estava física, eles muito tinham lá, também um clube lá para eles, no então clube. era bem bacana, né? Apesar da nossa faculdade ter sido integral. Uhum. Hoje em dia mudou, hoje acho que o curso é feito de manhã ou de noite para que você realmente possa estagiar ou trabalhar desde o começo da faculdade, que também é importante. É uma das coisas que hoje, mais velho, a gente vê o quanto é importante, né? Você vivenciar aquilo e poder depois escolher uma área que você goste mais, né? Até o Claudinho citou aqui a esposa dele,
que acabou fazendo uma pós em análises e hoje ela trabalha em drogaria, né? Hoje eles empreendem e eles têm uma drogaria. Então, mas isso vai ser um assunto para depois, mas isso é bem bacana de pensar já hoje. Eu dei uma puxadinha aqui, Claudinho, né? A gente estava conversando, então o piso salarial hoje, no estado de São Paulo, é na faixa aí de R$ 3.700. Claudinho puxou aqui, falou que o hospital tem uma variação um pouquinho para baixo, né? Então tem algumas áreas que puxam um pouquinho, mas é nessa média. Uhum. Lembrando que tem algumas empresas, não sei se todas, não sei como que funciona, mas essa parte, mas algumas empresas dão participação de lucro ou também se for relacionado a vendas, você também tem a porcentagem, né, ali das vendas, né? Então isso vai depender também da empresa que você entrar, né, ou que você for trabalhar. Mas vai ser mais ou menos nisso que você vai encontrar se formando. Aí, então, falando de mercado de trabalho, Claudinho, você se formou e você conseguiu entrar no mercado de trabalho rápido? Como que foi, assim, você sofreu um pouquinho, demorou, ou logo você já achou uma oportunidade? Elinho, eu lembro que a gente tinha acabado de fazer a nossa colação de grau Uhum, e surgiu uma vaga, assim, na verdade, um conhecido também trabalhava numa distribuidora de medicamentos, e uhum, aí ele estava saindo, porque ele tinha passado num concurso em São Carlos, e aí o dono falou: "Ah, tem alguém para indicar e tal?". Como ele conhece minha família, sabia que eu tinha acabado de formar, ele me indicou para essa distribuidora de medicamentos, então foi o meu primeiro trabalho. uhum. Eu fiquei como farmacêutico responsável lá cerca de 1 ano. Foi de Legal. fevereiro de 2009 a março de 2010 que eu fiquei responsável lá. Era responsável por fazer toda a parte de documentação da distribuidora, os POPs que a gente chama, né? Procedimento Operacional Padrão, que é o que vai garantir que os produtos que a distribuidora compra, eles vão ser armazenados dentro das normas sanitárias vigentes, né? Que você vai que a empresa, né, vai negociar, ou seja, vai se relacionar com empresas idôneas também, então a gente tinha que pedir toda a documentação dos fornecedores, todas as empresas que a gente negociava e tinha algum tipo de contato ali, né? Aham, Cuidava da questão dos psicotrópicos, porque uma das, uma das grandes, eu acho até, né, eu acho que até é um numa distribuidora nem tanto, né? Mas hoje o nosso conselho ele pega muito, na lei pega muito essa questão da presença do farmacêutico para dispensar psicotrópicos, aham, né? E realmente tem que ter, são produtos controlados, mas na distribuidora a gente também tinha que fazer esse controle, né? O livro de registro, que a gente era fiscalizado por vigilância sanitária, uhum, fiscalizado pelo próprio CRF. O nosso sim. CRF é até importante falar isso, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo ele é muito atuante, viu? Então, é uma coisa, eu acho que é um ponto bom isso daí também, porque também força um pouquinho as empresas também a ter esse olhar da importância do farmacêutico no, no seu estabelecimento, né? Eu acho também, e eu acho mais, né? Porque eu acho que, infelizmente, tem muita gente que acaba querendo passar a perna aí, né? Então, se você deixar muito solto essa questão aí desse controle, cara, para alguém manipular aí uma validade do medicamento e passar para frente, ou não guardar em temperatura certa, é complicado. Então, realmente, quando eu também trabalhei na parte distribuidora de odontologia, que aí você tem anestésico, né? Você tem algumas coisas que são, né, tem que dar um olhar diferente, cara. Se você vacilar, o negócio esquenta e desanda tudo e já não funciona mais. Agora, imagina que você pode ser essa pessoa que está ali para tirar um dente, que precisa dessa anestesia, e você mesmo se sabotou, né? Então, Sim, realmente é importante. e a importância também, assim, não só do produto não funcionar, mas dele trazer alguma reação adversa, né? Trazer Exato. algum mal pro paciente ali, né? Uhum. Pois Tá é. usando. Então, Mas essa parte da distribuidora também tem essa parte da temperatura, né, do ambiente, né? A tem farmácia também. tem esse olhar. Sim. Então, geralmente, você vai entrar numa farmácia que está com o ar-condicionado ligado, pelo menos deveria estar com, né, um ambiente mais fresco, né, no normal dela. Que mais que você chegou a trabalhar, Claudinho? Na época da distribuidora, antes de eu sair da distribuidora, uns 6 meses antes, como a gente sai da faculdade só com a teoria, né? Uhum, E a distribuidora você acabava não, eu não acabava não, né? Você não tem nenhum contato com o paciente,
com nada. E tirando os estágios, a gente fica um pouco cru para o mercado de trabalho, a verdade é essa. É verdade. Então na época, eu consegui uma vaga de farmacêutico substituto numa drogaria. E eu fazia a cobertura, né, do farmacêutico quando ele estava com essas folgas aos finais de semana. E eu Ah, quis fazer isso daí junto com a distribuidora, porque na distribuidora era de segunda a sexta, meu horário de trabalho. Então, aos sábados, a cada 15 dias, eu trabalhava como farmacêutico substituto nessa drogaria. Eu uhum, quis pegar uma experiência de atendimento ao público, né, de como era essa vivência de drogaria realmente. Então, lá na drogaria eu atendia, né, os pacientes, vendia os medicamentos, conversava sobre alguma possível interação quando tinha alguma dúvida sobre a prescrição que eles tinham, fazia aplicação de injetáveis. uhum, E eu fiquei por lá também uns 6 ou a 8 meses fazendo essa cobertura de farmacêutico folguista. aham. Legal. E lá não tinha controlado, né? Pelo que eu lembro, ou tinha? Ou Não, tinha um pouco? acredito, né, não tinha nenhum armário que eu me lembre lá. Acho que não Ela tinha, não né? vendia. Não, Acho que legal. ela. Importante nessa parte, né, de ter algumas experiências, né, a mais. Né? Isso veio te ajudar depois também, né? Quando você foi abrir sua farmácia. Sim. Mas também a gente vai chegar lá, né? Então, depois você já estava prestando concurso nessa época? Nessa época, não. Nessa época, na verdade, eu saí da distribuidora para começar a estudar para concurso, né. Ah, e você chegou a Então, fazer algum curso específico ou você estudou por conta? as 2 coisas. Eu comecei a pesquisar concurso, na verdade, por uma palestra que eu tinha visto uma vez, eu vi que tinha vaga para farmacêutico na Anvisa. Aham, E vigilância sanitária foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sempre achei legal o trabalho, porque a vigilância sanitária, muitas vezes as pessoas pensam que é só punitiva, né. Eu lembro na distribuidora, quando chegava o carro da vigilância que ia parar lá, a secretária desespero, né? lá na frente já desesperada: "Ai, Cláudia, a vigilância está aqui, tal, tal, tal". Calma, gente, Tá tudo certo, né? Tá tudo está tudo tranquilo. certo, eles vêm fiscalizar, é o trabalho deles. Mas eu vejo a vigilância como um caráter orientativo também, Aham, né, não só punitivo. Então, eu sempre quis trabalhar com a vigilância sanitária. E a hora que eu vi, que a Anvisa tinha vaga para farmacêutico, foi onde me despertou. E aí uhum. eu saí da distribuidora, e aí eu comecei a estudar para o concurso da Anvisa. E aí eu ia para São Paulo fazer um cursinho específico para o concurso da Anvisa. Legal. Era a cada 15 dias também, eu ia para São Paulo, fazia esse cursinho lá, e durante a semana eu estudava por conta em casa, né. Uhum. A matéria específica para o concurso da Anvisa, eu via no cursinho, e as outras matérias que caem comum em maioria dos concursos, eu estudava sozinho em casa. E assim, caía bastante coisa do curso da faculdade mesmo, assim, base bem técnica da química, da farmácia em si. No concurso da Anvisa, Isso, você também, ou disse? era mais legislação, assim? Tem bastante legislação, mas muita coisa também de controle de qualidade. Uhum. Eu lembro que caiu, porque assim, na verdade, eu fui prestar o concurso da Anvisa depois, naquele ano que eu comecei a estudar, tinha previsão de abertura do concurso da Anvisa, porém não abriu. Entendi. E Esse, aí, esse é um grande problema do concurso, né? esse é. Você fica mirando um concurso, ele não abre, não abre, não abre, aí o pessoal dá uma desanimada, na hora que para de estudar um pouquinho, ele abre, aí dá aquela desanimada. Exatamente. E aí eu Complicado. lembro que quando eu já estava estudado, né, eh, não saiu, aí foi uma decepção muito grande, que Uhum, eu estava bem preparado mesmo, foi uma decepção muito grande. uhum. Só que aí a vida foi levando para outros caminhos, né, e aí como eu estava estudado, acabou que eu prestei outro que eu também nem imaginava, mas não sei se é agora que a gente vai falar, ou se a gente já continua aí no que a gente tinha combinado ali. Não, pode ser. Esse concurso que você entrou foi o de Rio Preto, né? Esse que era Sim. municipal, né? Exatamente. É que antes de eu entrar nesse concurso, então eu estava estudando, o da Anvisa não saiu, deu aquele baque, Uhum, e eu comecei a trabalhar numa empresa, Macro Systems Diagnósticos, que ela era nada mais do que uma autorizada da Roche Diagnósticos, que fazia assessoria científica para os laboratórios de análise clínica. uhum, Então, alguns laboratórios em Rio Preto e na região, eu lembro que fazia uma região muito grande, a gente viajava bastante.
Era até Minas, e até na divisa com o Mato Grosso, que a gente... E eu lembro uma vez eu fui para uma cidade de Rosana, era muito longe. Lá tinha um laboratório que usava o aparelho, né, equipamento da Roche. E Aham, nós que fazíamos essa assistência técnica. Então, o meu cargo na época era de assessor científico. Qual que era a minha função? Eu tinha que entender tudo sobre aquele aparelho de análises clínicas. aham. Então, hematologia, bioquímica, enfim, o aparelho que o laboratório tivesse, eu tinha que entender e explicar para os profissionais que iam manusear o aparelho como que funcionava. Se Hum. desse algum problema, a gente tinha que ir lá também e verificar o que estava acontecendo. Foi um trabalho assim muito legal, mas que eu fiquei só 4 meses, Olha só. porque nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu já tinha prestado concurso para farmacêutico da saúde pública no município de São José do Rio Preto. E aí saiu o resultado, eu passei no concurso de São José do Rio Preto, e na época eu optei por me desligar da empresa e assumir minha vaga no concurso de Rio Preto. Legal. E só para finalizar ali a parte de assistência, Uhum. você teve algum treinamento antes da empresa? Não, não tive. Na verdade, é assim, era muito específico esse trabalho, bem específico mesmo. Então, essa empresa que eu trabalhava, ela tinha que me mandar para São Paulo ou Campinas, eu não me lembro qual era a cidade na época, mas assim, que eles iam me dar o curso, treinar sobre cada aparelho específico. Olha só E que eram legal. treinamentos, assim, muito caros. Eu lembro que o Paulo, né, que era quem me contratou na empresa, ele falava, Cláudio, e aí, ó, vai ser o curso do aparelho aqui, X, você não vai lá fazer e tal? E eu ficava até meio assim, Paulo, apareceu o concurso, é um curso caro, na época acho que era 20 mil reais o curso. Nossa. E a empresa ia pagar e ia investir em mim, né? Aham. Para depois eu falar assim, ó, não vou ficar, vou ficar. Então eu ficava meio sem jeito de ir, mas a verdade é que o meu treinamento ia ser esse. Para cada aparelho que a empresa trabalha, eu ia ter que fazer um curso específico para entender exatamente de cada aparelho. Nossa, legal, hein? E provavelmente você ia ficar nível Brasil, assim, né? Você provavelmente ia dominar sobre os aparelhos, ia treinar outras pessoas, quem sabe, né? O negócio ia ser bem legal. Inclusive a vaga que eu entrei nessa empresa era de um assessor científico que a Roche precisou e a Roche veio e levou ele para trabalhar direto Nossa. com eles. Então, assim, era bem específico, não são as pessoas. Porque hoje você fala, nossa, mas o farmacêutico, então se eu me formar, eu vou saber mexer com esse aparelho? Não, não É, vai, né? isso que eu perguntei, porque é uma Não coisa vai. que a gente não vê na faculdade, né? Não vê na faculdade. É, Exatamente. não, bem legal. Aí voltando ao seu concurso, né? Aí você, qual que é o cargo que você entrou? O cargo era farmacêutico. Era farmacêutico mesmo. Farmacêutico, só que dá assistência farmacêutica, porque hoje a gente tem essa diferença também dentro da prefeitura. E Hum, essa é uma coisa legal também de comentar. Quando eu prestei o concurso, só era o cargo farmacêutico para assistência farmacêutica do hum, município. O último concurso que teve da prefeitura de São José do Rio Preto, que começou a chamar faz um mês, eles dividiram. Eles colocaram a vaga de farmacêutico para assistência farmacêutica e farmacêutico para vigilância sanitária. entendi. Na época que eu prestei, não tinha Não essa tinha opção. opção. Que eu teria escolhido a vigilância, que era aquela que eu já queria, né? Eu queria escolher essa área. Porém, não tinha, eu passei no da assistência farmacêutica. Então, era um concurso que, quando eu assumi, tomei posse do cargo, eu fui trabalhar inicialmente numa UBS, como Uhum, farmacêutico responsável de uma UBS. legal. E lá a sua rotina era como se fosse a rotina de uma farmácia normal, só que da prefeitura. Mais ou menos isso. Exatamente. O bom da gente citar essas diferenças, porque assim, a drogaria, né, a pessoa vai lá, geralmente o dono da drogaria, ele compra os medicamentos que ele acha que ele tem que ter na sua loja, né? Os Uhum, produtos que ele acha que ele tem que ter na sua loja. O cliente vai lá, é claro que se ele não tiver, o cliente pediu o produto, ele pode pedir, encomendar e fazer a venda, né? A gente faz muito isso aqui, né? Porque cidade pequena tem uma característica diferente de cidade maior. uhum, E na UBS é tudo diferente, assim, na questão do que ninguém vai comprar nada lá. Para começar, na UBS, cada município existe uma lista que ele tem padronizado de medicamentos.
Aham. Então, o Ministério da Saúde ele tem uma lista que é a primordial, chama RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Uhum. Cada município elabora a sua REMUME, que é a relação de medicamentos municipais essenciais. Então, nas UBS vai ter o que é disponível na REMUME, né? Sim. E aí acaba que os prescritores do SUS, a maioria deles, eles dão preferência para os medicamentos padronizados do SUS, até para seguir as diretrizes do SUS, né? Uhum. E aí, então, você não tem todo aquele arsenal de medicamentos que uma drogaria tem. Na verdade, entenda arsenal quando eu digo assim, não que você não tenha medicamentos assim, então não tem medicamento para hipertensão, para diabetes? Você tem, para tratar várias doenças dentro da UBS. Só Uhum. que não é aquela quantidade de medicamentos de marcas diferentes. É o medicamento comprado pelo nome genérico, mas baseado numa lista de relação municipal. E a gente não foge daquilo. Então, para você organizar, para você fazer o pedido até para a central que te abastece, é muito mais fácil do que numa drogaria. Entendi. Legal. Então na UBS você faz exatamente o mesmo trabalho. Você faz o pedido de compra, você faz a qualidade ali, né, dos controlados também, se tiver. Você atende ali o público, você explica para ele como vai ser tomado, né, de quanto tempo vai tomar. Então, assim, a rotina é bem próxima. Então, é realmente tirando essa questão aí da compras, né, de compras, que é uma coisa mais, né, com menos opções aí de laboratórios, provavelmente, né, deve ser mais por licitação, não sei como é que funciona aí a compra das marcas. Mas é legal porque o Claudinho tem uma experiência com bastante áreas, assim, né, por isso que é legal conversar com ele. Então, assim, hoje ele tem também uma farmácia, né, junto com a esposa dele. Eles empreenderam uma farmácia na cidade deles. Então, assim, qual que é a grande diferença, Claudinho, de uma farmácia particular, assim, ou de uma farmácia de concurso, né, que você vai trabalhar aqui, você é concursado? Geralmente vai ser só essa, o que você Eu pode acho, falar? eu acho que tem outra diferença, Elinho, assim, muito grande, que hoje eu vejo que, assim, que as redes grandes até estão começando a se movimentar nesse sentido, e que no SUS já tem isso daí mais sedimentado. Embora que, por exemplo, aqui a gente ainda não faça isso daí, é uma Uhum, coisa que eu até converso com as meninas, que a gente acho que deveria começar já a fazer, mas assim, é o papel ou o trabalho clínico do farmacêutico. Porque assim, isso que a gente comentou, de fazer um pedido do que você vai receber na farmácia, né, de inventariar o seu estoque, deixar o seu estoque certinho, de entregar, dispensar ali o paciente, assim, fazer esse controle, vamos dizer, do medicamento, é tudo ação gerencial que a gente chama, né? aham, Agora, o trabalho clínico, que é de fato você sentar com o paciente, porque eu vou falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas até não saibam que exista, uhum, tá? Mas farmacêutico faz consulta farmacêutica. Ele faz uma consulta. aham, Então, essa é a grande, é o grande assim, papel que eu vejo de diferencial do farmacêutico para a sociedade. E ah, isso ele pode fazer não só na farmácia, drogaria, né, particular, como a gente tem, como no SUS. No SUS já está um pouco mais sedimentado, por exemplo, hoje eu trabalho no departamento da ciência farmacêutica, na Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. aham, E esse é o nosso grande objetivo, é mostrar de fato o que o farmacêutico pode ajudar como profissional de saúde, membro da equipe de saúde, no tratamento daquele paciente. Porque a uhum, gente pensa assim, o paciente ele tem que ter acesso. O acesso ao medicamento é o quê? Não é só estar disponível ali a caixinha do medicamento para ele tomar, mas o acesso é ele ter o medicamento certo, no momento oportuno, né, e que ele faça o uso de maneira racional. aham, Então, para que ele consiga atingir todos esses objetivos, que são os objetivos da assistência farmacêutica, o profissional farmacêutico é o profissional ideal que entende de medicamento que vai ajudar o médico, o enfermeiro, ao paciente fazer o tratamento correto e chegar nos resultados que a gente espera, né? uhum, E isso é uma coisa assim muito legal que não é de hoje, já é um pouquinho, já faz aí mais uns 10 anos que vem sendo trabalhado esse conceito de farmácia clínica. Existem pós de farmácia clínica espalhado por todo o país, online, pós-presencial agora, que a pandemia, né, deu uma melhorada. E aham, assim, é,
É o que a gente luta diariamente lá no Departamento de Ciência Farmacêutica, é para o farmacêutico exercer esse trabalho clínico. A gente mostrar, de fato, o que a gente pode contribuir, fazer o segmento com esse paciente. O que é o segmento? Ele passa em consulta comigo, eu vejo, né, a situação de saúde daquele paciente e eu vou acompanhando ele, mês a mês, a cada 40, cada 2 meses, para ver se eu consigo fazer com que ele melhore a sua condição de saúde, né? Não só fazer a dispensação, que é pegar o medicamento que está prescrito para ele, entregar e falar, ó, você toma de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, né? Para a Sim. gente ter esse resultado mesmo. Por exemplo, paciente diabético, ele... Frequentemente eu pegava isso aí na UBS. Ele chegava com a hemoglobina glicada dele, o resultado de 12. A meta para um paciente desse é menor que 7. Então, o que é o trabalho do farmacêutico? Começar a acompanhar ele, pegou ele com uma hemoglobina de 12, ir acompanhando, orientando, não só a parte de medicamentos, como a parte de educação em saúde, alimentação, né? Tudo que engloba o tratamento do diabetes, para que ele tente chegar no máximo possível da meta dele, que seria 7, né? Legal. Isso daí, você reduz, cada redução de hemoglobina glicada dessa, você reduz 20% de chance dele ter algum desfecho cardiovascular. Legal, hein? Então, esse é um trabalho, assim, que eu falo que é uma grande diferença hoje que eu vejo de drogaria também para as farmácias das UBS ali. Bacana. Não, muito legal saber, cara. É algo que eu vejo também que é bem, bem diferencial mesmo. Né? E falta, né? Porque a gente até tem aqui um farmacêutico aqui em Rio Preto que é bem famoso, que ele clinica mesmo. Então, Mas ali o que ele faz não é a consulta farmacêutica, né? Mas deixa para lá. mas é algo bem legal, assim, e que eu acho que todo mundo, né, quem está pensando em entrar nessa área, né, da farmácia, abrir os olhos para isso, né? Que realmente é um curso muito aprofundado, um curso de farmácia é muito completo, você aprende muita coisa, né? Desde do mecanismo de ação no medicamento, o que ele vai fazer para melhorar a sua saúde, o que ele pode piorar a sua saúde, o que ele pode interagir e melhorar a Farmacologia. farmacologia. Então, assim, e é muito aprofundado. Então, assim, eu sempre achei que o farmacêutico acaba sendo desvalorizado, porque, assim, poderia ser utilizado de outras formas o farmacêutico, até para prescrever algumas coisas, né? Poderia mudar, né? Hoje você não pode prescrever, né, Claudinho? O farmacêutico não pode prescrever. Depende. Até Ah, pode. é. MIPs, por exemplo, medicamentos isentos de prescrição, você pode. Uhum, É lógico, né? Dentro de um problema de saúde do paciente autolimitado, né? uhum, Que são problemas menores, que até, porque o farmacêutico tem que sair, o CRF tem até cartilhas dos problemas de saúde autolimitado que o farmacêutico pode intervir e prescrever alguns MIPs, né? legal. Uhum, Dentro de protocolo, dentro de uma rede de saúde, igual em Rio Preto, hoje a gente ainda não tem essa prescrição pelo farmacêutico, mas se algum município ou o próprio município de Rio Preto entender que vai chegar um momento que o farmacêutico clínico consiga, né, prescrever alguns medicamentos baseados em protocolos, né, que ele está seguindo aquele paciente, também é possível, né? Então, hoje, não é que não possa, é que, assim, medicamentos com tarja, que necessitam de receita, uhum. realmente, se não for dentro de protocolos para fazer essa prescrição, o farmacêutico ter uma pós-graduação para isso, aí não pode, né? Não, verdade. Mas É, na prática, o que acontece, né? A gente vê muito isso daí. Medicamentos que exigem retenção de receita, muitas vezes não se retém a receita na farmácia. uhum, Na verdade, assim, o que exige a retenção que a fiscalização cobra na farmácia? Antibiótico e medicamento da portaria 344, que é o que a gente chama de medicamentos controlados, né? Medicamento de pressão, diabetes, por exemplo, são medicamentos tarjados, né? O paciente precisa apresentar uma prescrição para você vender. Mas tem uhum, muitos pacientes que acabam comprando sem essa prescrição. E a farmácia, como não é fiscalizada nesse sentido, acaba vendendo. uhum, É por isso que aí faz necessária a presença de um farmacêutico. Você já imaginou se você chega na farmácia e fala assim, ó, o Elinho é meu vizinho, e ele fala assim, Claudinho, tô tomando um medicamento muito bom para minha pressão. uhum. Que eu senti uma dor na nuca aqui, e aí, ó, nossa, tomei e melhorou. Olhei no, Aí Gu- olhei no vai o Google. Claudinho, na droga raia e fala assim, me vende uma losartana? O que o atendente, a pessoa vai falar ali? Vendo.
Eu vou lá, compro a losartana e começo a tomar. Uhum. Então, a presença do farmacêutico é importante até nisso, né? Se ele tá lá, ele tem esse olhar mais clínico e fala assim, mas por que você vai tomar losartana? Aí eu ia falar, não, porque meu vizinho tá tomando, ele tinha uma dor na nuca e eu quero tomar também para ver se melhora. Então, quer dizer, eu Aham. nem sei se eu tenho hipertensão, se eu não Exato. tenho, eu vou fazer uso do medicamento que precisa de prescrição médica, porque o meu vizinho falou. Uhum. Então, o farmacêutico consegue pegar essas automedicações que a gente chama, né? Sim. Que existe muito no Brasil, né? Nosso país, ele é muito... a população, né, se automedica muito. É o maior índice, né, mundial de automedicação, né? Nas pesquisas Tem... aí. 2013 fizeram um estudo, Alinho, que eles falavam que, assim, eles estavam analisando os gastos que tinham com internações, né? Uhum. E eles puxaram tudo que foi feito de internação naquele ano, baseado no valor daquele ano, 2013, né? Se Aham. fosse fazer hoje, já vai mudar esse valor, porque o custo da internação hoje está muito maior. Sim. Mas acho que na época, acho que era uma internação um dia era 1.200, R$ 1.300, alguma coisa que eles levantaram nesse sentido. Todas as internações que tiveram naquele ano, a porcentagem que eles levantaram que podia ter estar relacionado a algum problema relacionado à farmacoterapia, dava para pagar, essas internações que teve nesse ano, dava para pagar de 1 a 2 equipes de saúde da família para todos os municípios brasileiros. Nossa. Todos. Então você vê assim que assim, não dava para afirmar que assim, então se o farmacêutico tivesse conversado com cada pessoa dessa que internou, ia resolver? Talvez não. Aham. Mas se resolvesse 50%, Claro. é muito dinheiro. Ah, se resolvesse 30%, tipo, já seria muito dinheiro, Exatamente. né? Então, assim, é um problema muito grave esse problema de automedicação e que quem é farmacêutico hoje que está numa drogaria não pode fechar os olhos para isso, né? Uhum. A gente brinca muito aqui, cidade pequena tinha a mania de comprar medicamento sem receita, qualquer medicamento que fosse, né? Uhum. Aí chega um paciente hoje na nossa drogaria e pergunta: me vende uma amoxicilina? Eu falo: por que você vai tomar uma amoxicilina, né? Primeira pergunta antes: Aham. porque eu tô com gripe. Mas você sabia que a amoxicilina não combate vírus, né? Que de repente você tá com gripe, é um vírus, né? Você não tá com uma bactéria. Não, eu sempre tomei amoxicilina quando eu estava doente, gripado. Aham. Então, assim, na verdade, assim, se eu fosse pensar unicamente no meu lucro, né? Você Eu vende. poderia falar assim: eu vou vender essa amoxicilina porque se ele for na farmácia do lado ali, ele vai comprar. Uhum. E ele vai tomar de qualquer jeito. Só que a gente prefere o quê? Falar, explicar o porquê, você está tomando esse medicamento sem necessidade, você vai gastar dinheiro à toa, porque você vai, se for uma gripe comum, você vai melhorar daqui 7 dias. Então é Uhum. melhor você levar um medicamento para tratar os seus sintomas de gripe do que você tomar um medicamento errado, gastar, né? E contribuir para o aumento da resistência bacteriana. Exatamente. Né? É isso aí. Então, assim, eu vejo hoje que a área da farmácia, assim, é algo bem legal, né? Tirando que você também pode trabalhar com pesquisa, né? Que é algo que nós não citamos, mas você também pode. Acho que existem concursos, né, para áreas de pesquisa, a parte de indústria também. Eu acho que é um pouco mais fechado, né, Claudinho, para entrar, assim, né, na área de produção, mas também é uma possibilidade, né, para quem estiver vendo o vídeo. Mas é algo muito importante, assim, e eu acho que com o tempo é uma profissão que vai ser mais valorizada nesse sentido, assim, das pessoas realmente procurarem um farmacêutico. Eu dou o exemplo de como está sendo para nutrição agora. Antigamente as Uhum. pessoas viam a nutrição como perfumaria, assim, tipo bobeira. Hoje não, hoje as pessoas usam o alimento como uma melhora de qualidade de vida. Então, assim, como o Claudinho falou, a pessoa está com um nível de insulina super alto, de açúcar super alta no sangue, não sabe como que faz, não quer tomar um remédio, o cara começa pela alimentação. Talvez nunca precise usar um remédio na vida, só pela alimentação. Então, hoje as pessoas estão vendo isso, alergia, né? Então, eu vejo que lá na frente a farmácia vai entrar nessa importância maior ainda, né, do que já é importante, mas que vai ser levada mais a sério nessa questão de, poxa, eu vou lá perguntar para o farmacêutico o que eu faço aqui, sabe? Não só para o médico, que às vezes o médico nem sabe tanto quanto um farmacêutico em relação, né,
a ação total desse medicamento aí, ou nesse tratamento. Então, é bem importante mesmo. Duas coisas que você falou que eu queria comentar, Elinho, que é assim, o farmacêutico, ele acaba virando uma referência para o paciente. Uhum, A gente sempre fala isso, tanto na unidade básica de saúde quanto numa farmácia privada, numa drogaria. uhum, O médico, de repente, numa unidade, ele não tem o tempo necessário que o paciente precisa para conversar. aham, E a hora que ele chega na farmácia, querendo ou não, ele acaba falando mais coisas. E o farmacêutico ali, a hora que ele escuta e absorve tudo que ele fala e tenta ajudar, ele acaba virando uma referência. Então, isso aham, que você falou de buscar o farmacêutico, perguntar e tudo mais, eu acho que também já acontece, né? E uhum, que vai cada vez mais acontecer. E a questão dos alimentos, você citou da nutrição, é legal falar porque assim, eu estava vendo, a gente teve aula de bromatologia, sim, estivemos, então verdade. podemos atuar nessa Uhum, área de alimentos. Embora, assim, eu não conheça, é uma área que, assim, que eu não tenho tanto conhecimento, não conheço ninguém também que trabalhe de farmacêutico nessa área de alimentos. aham, Mas indústria de suco, aqui você sabe que tem a Cutrale, né? sim, sim. E tem um rapaz de show que era farmacêutico também. Eu falo era porque hoje ele também já desistiu da profissão. Ah, é? Mas ele trabalhava nessa empresa, na Uhum. cidade de Barretos, que ela tinha uma filial em Barretos, e ele chegou aí para os Estados Unidos, cara. Olha que legal. Trabalhar lá, numa filial deles lá nos Estados Unidos, trabalhou lá por mais de 2, 3 anos, acho. Aí ele resolveu voltar, mas ele era farmacêutico trabalhando numa indústria de alimentos. Legal, cara. Bacana, bom Acho que é a saber. única pessoa agora que eu lembro que trabalhou nessa área que também é uma oportunidade. Uhum. É uma área que tem muita oportunidade mesmo, né? É uma área muito grande, assim, dessa questão é, de fábrica, né? Eu acho que sempre vai precisar. Eu já fui fazer uma entrevista de estágio uma vez numa usina de açúcar também. Precisava de farmacêutico bioquímico lá. E para mim foi muito ruim que era Sebastianópolis do Sul, que era Aham. acabava ficando longe, né, para ir voltar na faculdade todo dia. Mas assim, também é uma oportunidade, você trabalhar em usina, né? Então tem muito lugar para você ir mesmo. Pesquisa clínica que você citou, Alinho, agora você falou e é muito recente. Tem um farmacêutico trabalhando com a gente lá no departamento agora, que ele passou nesse último concurso. E ele se formou, fez mestrado, fez doutorado, dá aula em pós-graduação de farmácia clínica. É um cara que partiu para esse meio aí bem acadêmico, né? Legal. E o último emprego dele, vou citar o último, mas assim, ele saiu, ele estava na Famerp, como trabalho lá em pesquisa clínica na Famerp, e ele foi, olha que bacana, farmacêutico, estudou com a gente. Você não vai, acho que, lembrar dele, mas é o Thiago Maschio. Ele fazia, na verdade, à noite, acho que por isso que você não vai se recordar muito. Eu me lembro porque ele estudava na sala de uma menina aqui de Uchoa, então eu me lembro dele Nossa, não vou lembrar, só se for de vista, de talvez. vista. Talvez se você ver ele, você vai lembrar dele na faculdade. Uhum. E ele saiu da Famerp, então, que ele estava como pesquisa clínica na Famerp, porque ele foi convidado para trabalhar no Butantan. Nossa, que louco. Ele trabalhou na pesquisa da Coronavac. Nossa, muito legal, hein, cara. Ele foi para Serrana, aquele município que fez aquele estudo clínico, ele Uhum. participou do estudo, Putz, como pesquisador, e ele é farmacêutico, né? Então, olha, assim, a farmácia ela te dá vários caminhos que você possa trilhar, né? uhum. Basta você ver o que mais vai te agradar, o que mais também tem a ver com o seu perfil. Depois do Butantan, ele estava contando pra gente que aí ele foi trabalhar numa empresa privada, mas também de pesquisa clínica, e qual que era a função dele? Então, a empresa ia fazer um medicamento, né? Lançou um medicamento lá, alguma vacina, alguma coisa, e tem os protocolos da pesquisa, né? Então, eles têm que, os centros que estão credenciados para fazer essa pesquisa, recrutar os pacientes, eles têm que seguir esses protocolos. E a função do Tiago era o quê? Ver se cada centro desse, então ele viajava muito, cada centro que participava da pesquisa estava seguindo exatamente o protocolo. Uhum. O estudo clínico não teve essa, né? Entendi. Uma Nossa. parte assim muito interessante. Tem que ter assim bastante estudo, né? O inglês tem que estar também muito bom, Aham. porque ele até falou que todos os relatórios que ele fazia,
tudo que ele tinha que tratar, as reuniões com a empresa, era tudo em inglês, né? Todas as reuniões, os relatórios que ele tinha que fazer, era tudo em inglês. Então, é uma parte que também é interessante, mas a pessoa também tem que começar a se programar, né? E ir estudando quem não tem a facilidade com o idioma, né? Legal. E, Claudinho, assim, na parte da tecnologia, você vê que a tecnologia pode ajudar o farmacêutico a ir para frente? Existe alguma tecnologia que já é usada para, sei lá, para fazer atendimento, ou é mais na parte de pesquisa mesmo, que talvez esteja adiantando, assim? Não, mais na parte de pesquisa, viu, Alinho? É. Hoje que tem muito em alta, que se fala assim, muito em alta, que eu acho que vai sim, vai vir com cada vez mais. As indústrias, acho que elas estão pensando no seguinte hoje em dia. Porque assim, indústria eu acho que é o que mais te rentabiliza como profissional, né? Independente se você está na área do marketing ou na área da pesquisa mesmo dentro da indústria, né? Sim. Hoje tem um cargo de MSL que eles falam, Medical Science Liaison. Eu não sei se você já ouviu falar, Elinha, mas esse cargo, ele é abaixo do consultor dentro da parte científica da indústria. O Aham. que que ele faz? Ele vai visitar os médicos, ele vai conversar e trazer a informação científica do produto para o médico. A função dele é fazer essa ligação mesmo Uhum. entre o que está na ciência com o profissional e quem está usando o medicamento ali que eles estão produzindo ou que já produziu. É um cargo que remunera bem. Antigamente era só médico que tinha acesso a cargos assim, né? Uhum. Pessoas assim de alto nível mesmo, PhD, esses caras assim mais bem estudados mesmo. Agora parece que tem até curso pós-graduação nesse sentido. É uma coisa que está bastante em alta. Remunera bem. Eu não sei se é fácil de entrar ou não, porque se a gente tirar de base os propagandistas, que é aqueles que vão fazer só vão apresentar para o médico mesmo. Fazer Eles não. divulgação mesmo, né? Isso, só a divulgação, né? Eles não abordam tão tecnicamente mesmo esses produtos. E assim, não sei como que é para entrar, como eu falei, mas é um cargo que remunera aí de 14 a 18 mil reais Legal, hein? mensal, né? Uhum. E assim, na parte tecnológica, eu vejo muito hoje os medicamentos biológicos, né? Que não são aqueles produzidos por micro-organismos vivos, não é sintético igual a maioria dos medicamentos que nós temos. Isso Uhum. está muito em alta. A indústria ela está pensando mais, eu acho que não fazer em grande escala, mas fazer em menor escala, só que medicamentos mais caros, para tratar doenças assim, câncer, doenças autoimunes, Uhum. né? Essas doenças assim que assim são medicamentos que hoje em dia usam esses biológicos, são medicamentos mais caros, mas que na hora que você vende você não precisa produzir em larga escala como os outros de uma doença crônica, por exemplo, né? Uhum. Que é mais barato. E aí dentro dos biosimilares, que é um campo que eu acho que quem entender e quem se especializar vai ter vaga para trabalhar, só que aí você acaba caindo na indústria, como a gente comentou, né? Seja no marketing, seja no científico, ou seja na própria produção da Uhum. indústria, os biosimilares. Que aí veio então também porque assim, o biosimilar, na verdade, ele quer imitar o biológico. Aham. Seria aquele negocinho assim, referência e genérico, Uhum. né? Então chama de biosimilar para imitar aquele biológico. Eu acho que no campo de farmácia isso é o que está sendo bem discutido hoje em dia, né? E que quem entender, se especializar, eu acho que vai ter também grandes chances de ser contratado e ter um salário até não, né? Com certeza, você entrou na indústria, você vai ter um salário maior do que aquele piso que a gente citou, né? Legal, a informação é importante, hein? Para quem estiver vendo o vídeo, tiver com interesse, essa parte aí eu estava meio por fora. É bom que até eu tô com uma informação nova. Muito legal, É. Claudinho. Cara, eu queria te agradecer aí pelas informações, né? A gente falou bastante coisa. Parabéns aí pela sua trajetória. É algo muito legal, assim, de ver o quanto que você passou, né? Desde da formatura, fez o curso técnico e tudo mais. Então, assim, bem bacana, parabéns mesmo. E eu não tenho mais perguntas, eu sempre deixo disponível, né? Caso alguém veja esse vídeo no YouTube, tenha alguma pergunta, pode colocar aqui mesmo no YouTube ou chamar a gente lá no particular, que a gente repassa aqui para o Claudinho e a gente entra em contato. Isso a gente faz sempre. Beleza, Claudinho? Agradeço mais uma Legal. vez, cara. Aline, eu Falou. que agradeço.
a oportunidade de conversar com vocês, né? Eu acho que é muito legal esse bate-papo, porque é um momento aí que o pessoal está decidindo, né, o que fazer. Nós não tivemos isso, né, Lin? Não tinha que carreira naquela época. Não tinha que carreira, e eu acho que é muito importante mesmo, porque, assim, nenhuma profissão é só flores, né? Vamos dizer. Você tem os desafios do dia a dia, então eu acho que um pouquinho que você entenda de uma profissão ou outra te ajuda a tomar uma decisão mais acertada, tá? Exatamente. Agradeço aí conversar com vocês e estou à disposição aí para precisar. Beleza, Claudinho. Obrigadão, cara. Até a próxima, então. Valeu, Elinho. Um Até mais. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.